Amém, a paz do Senhor a todos, pode se assentar. Parabéns pelo louvor, pastor. Vozeirão, hein? Toca também ou não? Toca? Isso aí é multifunções, né? Pastor, se precisar, prega, canta, toca, ora, limpa, faz o que tem que fazer, amém. Ué, glória a Deus. Sabe que é uma honra mais uma vez poder estar aqui, trazer a palavra nessa casa de Deus, que é minha casa também, eu falo que é minha casa. Inclusive, eu sempre me sinto muito honrado, eu sinto que, embora a gente não está congregando efetivamente aqui, eu faço parte desse ministério de alguma forma, com certeza. E Deus tocou no meu coração de trazer uma mensagem que eu venho aperfeiçoando ela há alguns anos, eu venho trazendo alguns pontos para ela, ajustando, e fala muito sobre a minha vida, a vida da minha família, como que a gente costuma conduzir as coisas. E quando eu falo minha família da minha casa, mas também da minha mãe, onde eu cresci. Há vários exemplos. E sabe que quando você recebe a responsabilidade de vir trazer uma mensagem e pregar, essa não é uma opção, isso é um dever. Como que eu teria coragem de dizer não? Eu estaria sendo irresponsável comigo e com Deus. Porque eu falei isso há um tempo atrás, eu lembro que eu crescia dizendo assim, mãe, e minha mãe, acho que ela já chegou aí, eu vi ela. Mãe, eu não prego, eu não vou pregar. Olha o que eu estou fazendo aqui, né? Mas não vou pregar, porque é o Paulo, o Moisés que pregam, tudo. Meu negócio é o louvor, porque eu tocava, eu tinha banda, eu tinha um ministério. O pastor lembra, a pastora, da gente tocando. Acho que até na Betel também. E aí, a minha mãe dizia para mim, não, filho, vai pregar sim, mas não é já, no momento certo, as coisas vão acontecer. Não, mãe, pregar não é comigo. E hoje, acho que depois que o meu pai faleceu, eu meio que desliguei um pouco da questão de instrumentos. Eu gosto, eu toco, mas eu não tenho mais, assim, cheguei a tocar no ministério ali na Igreja Videira por um tempo também, mas começou a aparecer uma molecada lá, eu já falei, deixa pro pessoal que não é comigo. E eles estão lá, amém. E aí acabou ficando para mim o quê? As mensagens. E o que eu venho fazendo há anos já, sempre a convite do pastor de lá, outra igreja também já me outras igrejas, pregando o Evangelho. E eu acredito que a conclusão que eu tive com isso é que todos nós temos sim um chamado para pregar o Evangelho. E eu estou para concluir que todos têm que pegar o microfone e vir aqui. Mas ainda não cheguei nessa, porque eu acho que você tem inúmeras formas de pregar o Evangelho. Você precisa viver o Evangelho num primeiro momento e num segundo momento pregar o Evangelho. Claro que você precisa estar preparado para isso, exige dedicação. Eu não venho aqui de alegre, eu não venho aqui soltar palavras, eu preparo essas mensagens, eu me dedico, mas eu acho que acima disso tudo, porque eu já falei algumas vezes que se você desde criança foi conduzido a estar aqui, tá? Tem um menininho que sempre está aqui com o violão junto com o pai dele. Tem, não tem? Isso é a melhor coisa que vocês fazem. Porque se você foi conduzido desde pequeno, meus irmãos, Moisés, Paulo, todos nós, desde pequeno, sempre estivemos aqui em cima. De alguma forma, minha mãe sempre vai, porque isso quebra a parte da vergonha. Não que não dá o frio na barriga, deu hoje. Está subindo aqui, faz parte. Mas você fica mais à vontade com o microfone. E, inclusive, tem um amigo meu aqui, bem conhecido, ele falou assim, André do céu, cara, eu vejo vocês pegam esses microfones, vocês falam como se estivesse falando com a gente. Eu não sei como é que é isso, eu travo. Se botar o microfone na minha mão, eu travo. Eu, sinceramente, não sei o que é isso. Eu não sei, dependendo se eu não estiver preparado, numa multidão, alguma coisa assim, mas, via de regra, não tem muita dificuldade. Então, eu não acho que a grande dificuldade de você trazer uma palavra, uma mensagem, tá e vir aqui e falar alguma coisa. Se você pesquisar, estudar, ler a Bíblia um pouco, isso tudo vem. Não é tão difícil assim. Uma pessoa que se dedica um pouco, tem uma boa biblioteca, hoje é fácil, com internet,
Até inteligência artificial monta uma mensagem para você, você vai lá, estuda ela, vem aqui, se você falar bem, tiver facilidade com isso aqui, vai embora. Mas tem um detalhe, eu acho que esse é o mais importante, é ser usado pelo Espírito Santo para tocar no coração e na mente das pessoas. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, eu falo, Deus, que não seja eu, menos eu por mim, minha carne, eu, André, eu não estava aqui, estou sendo sincero, não vinha, não, obrigado, vou em casa, vou para casa, vou fazer alguma coisa, vou assistir o culto, vou numa igreja, mas aqui não, por mim, pela minha carne. Só que então, já que eu estou aqui, eu falo, Deus, que não seja eu, mas que eu seja um instrumento do Senhor. Que eu possa tocar no coração de alguém, que essa mensagem seja direcionada, ainda que seja para uma pessoa, se for para 5, para 10, para 20, melhor ainda, mas que a minha mensagem possa de alguma forma, eu acho que, eu sempre falo que as minhas mensagens costumam incomodar. E talvez o que eu vou falar hoje aqui não vai ser muito gostoso para alguns, vai mexer, vai incomodar na tua vida cristã, na tua caminhada, mas esse é o propósito. E se não te incomodar, amém? Amém também. Significa que você tem caminhado muito alinhado com Deus. Porque essa mensagem, toda vez que eu prego, ela me incomoda. Amém? Então, quem quer ser incomodado? Vida com Deus. Aquele que... Eu queria que... Vocês estão com a Bíblia aí? Então põe João 14, 21. João capítulo 14, versículo 21. Eu vou abrir os principais, porque eu acredito que toda mensagem aqui em cima, ela tem que estar pautada no nosso manual, certo? Eu costumo, deixa eu avançar que daí eu vou falar sobre isso. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então eu só quero que você repita assim comigo. Aquele que tem, diga assim, aquele que tem e obedece. Essa é a chave. Nessa passagem a gente observa que a partir do momento que nós temos e obedecemos aos mandamentos de Deus, nós começamos a demonstrar que verdadeiramente amamos a Ele. Na sua caminhada de vida com Deus é fundamental, e ela começa em obediência, e dessa forma Jesus se manifestará em tudo. A partir do momento, hoje eu dei um exemplo de obediência aqui. Quando o pastor me mandou a mensagem, André, tudo bem? Como é que você está? Consegue trazer a mensagem aqui? Sim, pastor. Estou aqui. Essa é uma atitude de obediência. Então, aquele que tem e obedece é aquele que me ama. Em João 5, no capítulo 5, versículo 26, eu vou para o primeiro ponto. Ele fala assim, ó, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ora, Deus é o Criador, certo? Ele criou, Ele é o Criador de tudo, Ele criou a vida, Ele tem vida em si mesmo. E Ele nos criou para termos comunhão com Ele. Então entenda que você foi criado para ter comunhão com Deus. Será que em nenhum momento da sua vida você parou um pouco para pensar? Tipo, imagina um não cristão pensando um pouco, para que raios eu fui criado? Fui criado para quê? Igual uma planta? Um bicho? Nascer, viver ali, não sei, fazer alguma coisa e morrer e acabou? Qual é o propósito? Gente, o propósito final de cada um de vocês que está aqui, com certeza, é a vida eterna. Senão vocês não estavam aqui. Certo? Nós todos buscamos a vida eterna, porque a gente sabe que um dia, pum, acaba. Para alguns acaba bem mais cedo, para alguns um pouco mais tarde. É 15, é 10, é 8, tem criança morrendo, infelizmente, a gente vê isso. É 20, é 30, é 40, o meu pai 42, vocês lembram? É 50, é 60, é 70, é 80, o meu avô.
Eu vi esses dias um cara lá, bateu 100 e parará. Qual é a diferença disso quando você fala em vida eterna? Então, o propósito final nosso, vida eterna. Amém? E a vida eterna, ela foi perdida inicialmente no Éden. A vida plena, na verdade, como ela foi concebida por Deus, no Éden, todo mundo conhece a história de Adão e Eva, ele foi lá, o fruto proibido, Eva falou, tal, comeu. A vida plena, como ela foi inicialmente concebida por Deus, fruto da desobediência de Adão. Olha como que a gente começa a ligar as coisas do que está em João, dizendo sobre obediência, e aqui a gente vê que a vida plena, como ela foi concebida por Deus, fruto da desobediência de Adão, ela é perdida, e aí ela é reestabelecida por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, aonde nós teremos de volta a nossa vida plena, como ela foi concebida inicialmente, para isso. Só que agora nós temos que passar pela morte, o que não existia. Infelizmente, fruto da desobediência, nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje aqui. Por isso essa passagem, quando ela fala em obediência, ela é tão importante, biblicamente falando. Nós poderíamos fazer uma mensagem inteira, várias mensagens só sobre obediência. Tem um livro do Obreiro Aprovado, que é sensacional, deve ser lido. Por isso, todos que se aproximam de Deus precisam crer nele e pela fé podem chegar à vida em Jesus Cristo. Essa nova vida se caracteriza em um relacionamento pessoal com Deus. Sempre que eu falo em relacionamento pessoal com Deus, eu não consigo afastar a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, depois que você começa a aprender e se aprofundar um pouco mais sobre quem é, o que é, como funciona, o que faz, o Espírito Santo, você entende que ele é como uma pessoa. Ele está ao seu lado sempre. E você deve orar. Espírito Santo de Deus, ele corrige as suas orações para o Pai. O Espírito Santo está ali para conversar com você. Eu falo que, às vezes a gente vive esperando Deus falar com a gente. Só que quando a gente fala que Deus vai falar com a gente, sabe o que a gente espera? Mais ou menos assim: filho, aqui é Deus, o seu Pai. Meus irmãos, eu acredito em milagre e eu tenho fé. Você pode ouvir essa voz aqui, padrão Samuel lá. Mas eu tenho uma outra notícia para você. Às vezes, quando vem aquele pensamento na tua cabeça de que você precisa arrumar um detalhe, de que você precisa agir de uma forma, esse pensamento que, você sabe que quando você entra aqui na igreja, o primeiro passo você já deu. Nesse momento a sua mente é aberta. É nesse momento em que você vem, adora, ora, canta, louva, abre o seu coração, dizima e oferta, porque isso aqui é a maior prova de fé, quando é no bolso. O seu coração e a sua mente estão abertos. Então tudo isso que você agora está passando pela tua mente, enquanto eu estou falando aqui, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Sabe aquele detalhe que vem na tua cabeça e vai vindo durante essa mensagem, porque eu pedi a Deus, Deus, que essa mensagem conduza as pessoas a serem mais sensíveis em ouvir a voz do Espírito Santo, e aquele pensamento que vem e fala assim: você agiu errado aquele dia, não foi legal, vale uma desculpa, um pedido de perdão lá. Sabe aquele pensamento que fala para você assim, ó, não está legal aquilo que você está ouvindo no seu carro. Sabe aquela música que mais te polui e que ela não foi feita e consagrada a Deus? Sabe aquela música que fala um monte de asneira? Hoje está cada dia pior. Não que as antigas fossem boas, porque as antigas estão validadas de forma nenhuma. Eu vi um pastor falando, quanto mais você procura se santificar, menos sentido tem de você se alimentar com aquilo. E eu posso montar um dia uma mensagem inteira aqui só sobre música, explicar para vocês como é que funciona. A questão espiritual, a questão científica disso. E aí você ouve aquela porcaria dentro do seu carro, a hora que você está sozinho. Sabe aquele incômodo que você está tendo sobre aquele filme que você andou assistindo? Ou aquela série que... Eu lembro que quando a gente era criança, a gente ligava a televisão e tinha uma frase que meu pai falava que era mais ou menos assim: Jesus ia assistir isso aí com você? Ou você ia se constranger com ele do seu lado e essas imagens passando?
Talvez Deus está te incomodando, eu não sei, eu estou chutando. Mas tem tanto ponto, tanto detalhe, tanta coisa. E agora, eu quero que durante essa mensagem o Espírito Santo te incomode e te mostre, te direcione, te conduza. Amém? Quem está com o coração aberto, levanta a mão. Quem quer ouvir o Espírito Santo, levanta a mão. Então, vocês vão ouvir. E aí no ponto 2. Mas eu vos mostrarei, está em Lucas 12, 5. Se não quiser abrir, o pessoal lá abre rápido. Mas é só para ir indo. Lucas 12, 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Olha que legal isso. Quando a gente fala de temor a Deus, de temer ao Senhor, é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, desde criança. E isso você consegue colocar muito fácil na mente de uma criança quando você fala, olha, sabe aquela frase, olha, Jesus está vendo? Você não pode fazer isso, porque Jesus fica triste com você. Porque isso não agrada ao coração de Deus. Meu filho, minha filha, isso é feio. Jesus, aquilo você vai plantando o temor de Deus no coração daquela criança. E eu cresci desenvolvendo isso, porque minha mãe sempre fez isso com a gente. A gente sempre foi conduzido dessa forma. Então, meus irmãos, eu fui aprofundar um pouco mais e entender que as palavras usadas na Bíblia, que são traduzidas como temor ou medo, em relação a Deus, a do hebraico, eu vi, e eu estudo hebraico, eu falo um pouquinho de hebraico, então assim, encaixa, mas no grego é sensacional, porque ela vem da palavra, o Paulo está aqui, ele estuda grego, é terrível de falar isso aqui, mas eu vou tentar, Paulo, poibo, que inclui, se você pegar a palavra do grego que foi escrito, e isso aqui nós estamos falando de Lucas, então, grego. E você pegar a palavra grega que está nesse trecho e buscar as traduções dela, entre as traduções, entre os significados, está escrito estar apavorado, ter medo. Sabe o que acontece? E eu consegui encaixar bem isso na minha mente. Se você tiver um simples temor, você já viu aquele pessoal do mundo? Olha só o que eu vou falar aqui, um bêbado, uma pessoa embriagada, entrando na igreja assim, tira o boné. Bêbado, coalhado, virando para tira o boné. Isso está mais atrelado a um certo respeito. Uma pessoa que não tem a conversão no grau que vocês têm aqui, o conhecimento da palavra de Deus no grau que vocês têm aqui, vocês vão conversar. Uma pessoa que não frequenta direito a igreja, não frequenta igreja tal. Você fala de Deus, não, Deus é tudo, Deus é Pai. Deus, amém, amém. Não, a gente acredita, Deus, nossa. Deus cuida de nós, né, direciona. Sabe aquela conversa assim, que não tem um aprofundamento, não tem uma profundidade, mas ela tem um respeito. Sabe o que aquele cara tem? Um leve temor. Por isso que eu entendi que o temor que está referindo aqui é medo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de desonrar a Deus. Eu tenho medo de não andar nos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza que talvez vocês não pararam para pensar um pouco mais profundo, mas a gente tem medo. E é isso que está dizendo aqui. Esse é o grau de temor a Deus que nós precisamos ter. Porque temor a Deus, qualquer um que não conhece evangelho, nunca entrou numa igreja, só de ouvir falar, meio que tem. Porque aí fica meio confuso, fica meio tipo um respeito. E aí tira o chapéu, vai falar de Deus, tira o boné, sabe aquela coisa assim que é mais, é um ritual, você usou a palavra certa, ela é ritualística, entendeu? Meus irmãos, quando eu era moleque, adolescente, usava boné, eu já me quebrantei de chorar assim na presença de Deus com boné. Não é isso que vai mudar. Não que eu acho correto, eu acho desrespeitoso, tem um monte de coisa aí no meio disso, mas não é nesse detalhe que está o temor ao Senhor que a gente vê aqui em Lucas 12, 15. Amém? Tá, agora Mateus 6, 1. Próximo, esse é o terceiro já. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante de outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial.
Sabe do que esse versículo está tratando? De uma palavra: caráter. Essa palavra é uma palavra que me incomoda, que mexe comigo, porque ela tem a ver com os valores que nós cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar, mesmo sem vigilância de outros. O caráter é aquilo que você faz quando você vai ver a prova de caráter, é aquilo que você faz quando a porta está fechada. Quando está só você e a TV, só você e o celular, só você e mais ninguém, que ninguém não tem uma vigilância humana. Isso é prova de caráter. E eu vejo que é isso que Deus cobra, que nós não vivamos em função da vigilância dos homens. Vocês já ouviram muito, já leram Mateus, Marcos, Lucas, aquela crítica severa aos fariseus e hipócritas de largas orações e aquela coisa que ele vem orar e aquele tom de voz parece um radialista: ó Deus eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado em toda a terra, lá. Meus irmãos, não estou criticando isso, tudo bem, mas Deus conhece o coração. Muitas vezes eu fui interpelado por pessoas, e a gente tem o hábito de orar no escritório, a gente tem reuniões diárias ali, a gente sempre ora. Cristãos, não cristãos, já dizendo assim: nossa, eu não sei orar. Eu falei: meu Deus, como que você não sabe orar? Eu acho tão bonito os crentes orando. Quem já ouviu isso? Normal, a gente já ouviu. Nossa, eu acho tão bonito quando vocês oram. Sabe o que é orar? É falar com Deus. É abrir o teu coração. Ele não está nem aí para o teu português, ele não está nem aí para a tua eloquência, ele não está nem aí para a tua vestimenta, ele quer saber do teu coração. Porque às vezes você está falando tão bonito, você ora tão bonito, você tem um português tão polido, você tem palavras tão eloquentes para dizer, mas dentro está podre. E essa era a crítica de Jesus aos fariseus: hipócritas. Porque viviam de uma forma, se apresentavam de uma forma, mas viviam de outra. E isso não é caráter. E é disso que trata esse versículo. Isso me traz à tona, e minha mãe está aqui, eu já falei quando ela não estava, e quando ela está eu falo também. Minha mãe é um testemunho de uma pessoa que tem um coração aberto. Minha mãe uma vez foi abençoada por Deus e decidiu trocar de carro, e ela falou assim: eu não vou colocar esse carro no negócio. Eu vou comprar outro carro e eu não vou pôr o meu carro atual no negócio. E Deus tocou o coração dela para ela entregar aquele carro de oferta. O meu pai, eu lembro na época, ficou meio preocupado, falou: nossa, a gente vai ter que comprar de novo, né? Porque quando você põe no negócio, né, quebra, né? Você vai dar a diferença para pegar um carro novo, tudo tal. Mas ela fez dessa forma. A minha mãe não pediu palco. Minha mãe não marcou um evento para a entrega do carro. A minha mãe não reuniu todo mundo e falou: olha aqui, eu estou entregando o meu carro. Tem muita gente que até hoje, talvez alguns aqui nem sabem que minha mãe fez isso. Um carro de alto valor na época, importado. Ela entregou na época para o conselho de pastores e ele foi vendido, o conselho de pastores comprou um ônibus e uma van na época com isso. Mas ela não pediu nenhum palco. Porque não é disso que se trata. Isso é entre ela e Deus. Criticaram uma época minha mãe porque entregava cesta básica, falando assim: ela está entregando cesta básica porque daí ela quer se candidatar para ser política. Faz 20 anos. Até hoje eu não vi a candidatura dela ser lançada. Não é disso que se trata. Se trata de caráter. Não importa quem está vendo, não importa o que está acontecendo, não importa quem está em volta, eu não quero palco, eu não quero nada. Eu quero ter o meu coração com Deus contrito, direcionado, reto, íntegro, fiel. E se Deus tocou no meu coração, eu faço. E pouco importa o que vão falar, o que vão dizer, ou se vão ver ou se não vão ver. Não é disso que se trata. Isso é caráter, Mateus 6:1. 4. Hebreus 4:12. Olha que palavra sensacional. Sempre que eu tenho a oportunidade de encaixar isso de alguma forma nas minhas mensagens, eu encaixo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O quê? A palavra de Deus. Meus irmãos, eu lembro que há um tempo atrás eu comprei um brinquedo para o Josué, um jipinho assim. Quando veio aquilo, e o Josué louco em cima daquilo, eu vi uma caixa assim, eu não sei por que raio essas empresas não mandam o negócio montado. Tinha peça por todo lado, tinha uns saquinhos com umas peças pequenas, umas peças grandes, uns parafusos esquisitos que você não tem chave. Eu olhei e falei, isso aqui não é de Deus um negócio desse. Tinha que vir montado, não tem por que os caras fazerem isso aqui. E o menino rodando, e o bebezinho ali, e um calor, e a gente lá fora. Eu tenho vídeo. Eu fiz, sabe aquele time-lapse, você põe, eu pus o vídeo, eu falei, vou apanhar agora. Soltei a camisa. De repente eu olho no meio daquela bagunça na caixa, o que eu achei? O manual. Eu falei, opa, aqui começou a facilitar. Inicialmente eu levei um susto. Eu falei, não, hoje eu estou enrolado, ele quer que eu monte isso aqui, ele está desesperado para andar, ele viu o desenho na caixa, começou e tal, e eu vi aquele manual. E aquele manual era incrível. Aquele manual era quem já viu Lego? Lego é aqueles, você já viu o manual de Lego? Genial aquilo. Ele vem o desenho das duas peças, aquele manual só falta mexer, né? Ele vem o desenho de uma pecinha e da outra pecinha, numa página. Aí você vira a página, as duas pecinhas se encaixam. Pá. Aí a outra pecinha. Pá. Sensacional. Aquilo se chama manual. Então, assim, via de regra, para você montar um brinquedo, para você encaixar, para você entender, para aquilo funcionar, você precisa do manual. Quem que fez o manual? Vocês vão entender já. É a pessoa que é a empresa, a pessoa que criou aquele brinquedo. Então ele cria e fala, agora eu vou escrever como é que funciona, vou anotar, vou fazer todo o esquema para a pessoa fazer o uso correto daquilo. Dava para montar aquele carrinho sem manual? Não sei, acho que eu ia apanhar bem, montar umas peças erradas, depois na hora que começa a rodar, ainda montei um volantinho, montei invertido ainda, mesmo com manual. Então assim, acho que dá para empurrar, dá para fazer alguma coisa, a gente tem uma noção, tal, talvez ia funcionar. E se eu disser para vocês que o Criador, o nosso Criador fez o manual? Agora eu te pergunto, será que você está usando o manual? Ou será que você está montando de qualquer jeito? O pneu invertido, o volante invertido, a buzina errada, o acelerador no lugar do freio, o freio no lugar... Está tudo aqui. E aí eu fiquei pensando assim, será que se eu não entender um pedaço aqui, se eu não entender como é que monta esse brinquedo, eu ligar lá, o que os caras vão falar para mim? Você sabe o que eu acho que o cara ia falar para mim? Está na página 17. E esse está na página 19. Abra a página 21. E aí sabe o que eu me pego a gente fazendo? A gente quer tocar a nossa vida. Você quer tocar a tua vida financeira, tua vida pessoal, tua família, teus filhos, teu trabalho, tudo, sem olhar o raio do manual. Não vai funcionar direito. Você vai ter um monte de problema que você podia evitar usando o manual. Aqui tem as respostas. Você está com uma dificuldade financeira? Está aqui. Você está com uma dificuldade no teu relacionamento? Está aqui. Qual que é o problema que você quer solucionar? O que não está rodando direito? Você quer uma orientação para criar o seu filho, que já é outro pedaço, que já é um fruto? Está aqui. Está aqui no manual. Como você vai conduzir a tua vida, como você vai fazer as coisas andarem bem, como as coisas vão fluir bem, se você não está usando o manual. E aí você cai de joelho e fica reclamando para Deus, Deus só falta falar, eu deixei escrito. Está ali, está na página tal, está no versículo tal, você não está nem olhando. E desesperado, chorando, clamando, reclamando, questionando. Quem está entendendo, amém? E eu tenho uma notícia para vocês. Acima disso, existe algo sobrenatural na leitura bíblica. Então diga assim comigo, existe algo sobrenatural
na leitura bíblica. Você sabe com quem que você tem intimidade? Eu tenho um grau de intimidade com o pastor e com a pastora. Eu tenho. Não é muito profundo, mas eu tenho. Eu tenho um grau de intimidade com a minha mãe, que está ali. Mas eu tenho outro grau de intimidade com a minha esposa. Você sabe com quem que você tem intimidade? Com quem você conhece. Você quer ter intimidade com Deus? Quem quer ter intimidade com Deus, levanta a mão. Amém, essa igreja toda, assim como eu. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que conhecer a Ele. Senão não dá, senão não tem intimidade. Eu não tenho intimidade que eu tenho com o pastor, que eu tenho com a minha esposa. Com a minha esposa eu tenho intimidade porque eu conheço ela. Nós conhecemos. Nós nos conhecemos. Você e seu cônjuge, seus parceiros, seus filhos. Isso é intimidade. A intimidade, ela só nasce, ela só cresce, ela só desenvolve conforme você vai conhecendo. Quanto mais você conhece, mais intimidade você tem. Quanto mais você conhece a Deus, mais intimidade você tem com Ele. Quanto mais você conhece a palavra, mais íntimo você se torna de Deus. E esse é um procedimento natural. Ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Não existe outra forma de conhecer a Deus senão lendo a Bíblia. Tem outras formas, mas elas são muito mais leves comparadas com isso. Por exemplo, hoje aqui, você está tendo um pouco mais de intimidade com Deus. Você está conhecendo um pouco mais, me ouvindo. Mas isso aqui eu estou quase morrendo já. Falta 10 minutos. É 30 minutos, acabou. Isso aqui é diário. Eu leio a Bíblia, é uma Bíblia e meia o plano que eu sigo, que é o plano inclusive do meu irmão. Ele já deve ter distribuído aqui. Todo mundo deve ter, tá até aqui, ó. Todo ano. Faz anos já, eu tenho guardado, eu vou fazendo cheque, eu marco o ano que foi, final do ano eu guardo. E esse ano eu estou fazendo junto com a minha esposa, a gente está meio atrasado ali, tem hora que atrasa, pula uns dias, vai, pega lá, senta sábado, domingo, põe as crianças dormir, dormiu, corre, vamos sentar ler a Bíblia. E é assim que você vai ter intimidade com Deus, conhecendo a Deus. E o sobrenatural acontece na tua vida quando você faz isso. Eu sei que inicialmente é difícil. No começo é meio complicado, você parece que não destrava. Fala, eu estou lendo isso aqui, eu não estou entendendo é nada. Pega uma tradução mais fácil, começa com uma TLH, depois você vai para uma tradução melhor. Mas leia, vai lendo, porque você não vai entender mesmo na primeira leitura. Não é que você vai pegar aqui e sair, vai lá em Deuteronômio. Não, vai lá em Romanos. Meus irmãos, é com o tempo. Você vai desenvolvendo isso e você vai entendendo. E outra, tem um livro que chama O Poder do Hábito. Ele fala de 45 dias, mas tem outro já que fala de 21 dias. Então, entre 21 e 45. No primeiro dia é barra. No segundo, também. No terceiro, também. Vai indo. Depois que você faz o esforço de 21 dias ou 45, dependendo aí, acabou. Vira hábito. Igual escovar o dente. Vira hábito, igual comer. Tem um monte de coisa que você faz que é hábito, é rotina tua. Isso dá para entrar no hábito também. E aí eu te pergunto, o que é a coisa mais importante na tua vida? Deus. Deus é a coisa mais importante na minha vida, é Deus. Para mim é Deus. Tá. Quanto tempo você está passando dedicando a Ele e quanto tempo ao Facebook? Instagram? Quanto tempo para a coisa mais importante da tua vida? Você está falando que é Deus. Se alguém te botar na parede, você vai falar que é Deus. Quanto tempo você dedica da tua vida para Deus? Está pelo menos lendo. É isso que Deus tem provocado a gente. 5, vamos, senão não dá tempo. Esse é sensacional. Está em Mateus, capítulo 6, o versículo 5 e o 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Olha o que eu falei aqui. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? É evidente
que a oração não deve servir jamais como qualquer tipo de exaltação pessoal, mas sim a aprovação do Senhor. Jesus, se você parar para lembrar um pouquinho das passagens lá de Mateus, Marcos, Jesus se retirava para orar. Meus irmãos, é evidente que o pastor, a pastora, eu aqui, a gente tem que orar aqui, tem que orar para todo mundo, vamos orar, vamos orar. Amém, é verdade. Mas você sabe o que Deus está pedindo para nós? Sabe o que Deus quer de nós? O mesmo que Jesus fez, se retira para orar. Não quer ir no monte? Vai, mas não dá para ir no monte? Vai para o teu quarto. Vai para um canto, ora realmente. Eu falo que tem um compromisso legal de fazer, e existe algo sobrenatural em cima disso, que é a oração de 7 minutos. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo dela. Você liga assim, ó, você fala, né? Agora não precisa nem pedir, você fala para o teu celular. Começa um timer de 7 minutos. Ele começa. Aí você ajoelha e começa a orar e só para a hora que tocar. Que aí você não se preocupa com o tempo. 7. Só 7. Ah, mas eu nem sei o que falar. Se vira, fica de boca fechada então. Mas ora. Ora. Você é um cristão, você quer ter intimidade com Deus, você quer ter vida com Deus, você quer a plenitude de vida, ore. Ah, não dá para orar 7, tá bom, ora. Eu fielmente oro todos os dias de manhã, a hora que eu acordo, 5 e pouquinho, às vezes um pouquinho antes das 5 também, ajoelho lá, oro, e aí eu vou fazer minhas coisas. É um compromisso que você assume. É com Deus que é a coisa mais importante que tem para você. Eu estou te falando, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando aos seus ouvidos. E a gente já vai voltar nisso. 6. 2 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É exatamente, literalmente o que eu estou falando aqui, é a entrega total. Quando eu li isso aqui, eu tentei encaixar, eu preciso de uma palavra que faça isso, é a entrega total. Ela é muito importante na vida de um verdadeiro cristão, que fala lá em Hebreus 12, 14, fala, segui a paz com todos e a santificação. Eu tenho uma mensagem sobre isso aqui, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não dá para viver desregrado. Não dá para viver igual o mundo vive. Não dá para viver igual aquele vizinho, fulano, teu ex-amigo. Não dá para viver igual esses caras, essas pessoas. Não dá. Deus quer de nós a santificação. Meus irmãos, isso é bíblico. Para com essa conversa de que não, eu já recebi a Jesus como meu único e suficiente Salvador, que ele morreu na cruz dos meus pecados, e por isso eu vou para o céu. Para. Deus está cobrando santificação. Está aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, inspirado por Deus. Eu lembro de um exemplo perfeito que tem num livro do pastor Luciano Subirá. Eu não sei se eu já falei ele aqui, mas se eu não falei, eu vou falar. É no Impacto da Santidade. Sensacional esse livro. E ele cita ali o exemplo de um pastor argentino. E ele fala assim, ó, tá legal que eu tô com a garrafinha. Você está vendo essa garrafinha de água aqui? Vou vender ela para você. E no rótulo dela está escrito assim, ó, 99% de água limpa, pura e cristalina. 1% de água de esgoto. Pode vir comprar, R$3. 1%. Você não compra? Você não compra? Ninguém vai comprar porque tem 1% de esgoto? E Deus tem que comprar você? Deus tem que te aturar? Ah, é só um negocinho que eu estou fazendo. Deus tem que te engolir? Você não compra uma garrafinha de água mineral se tiver escrito 1%. Gente, eu acho que 1% de esgoto aqui quase você nem vê. Você não compra, você não bebe, você não toma, você não paga. E Deus tem que aceitar o teu 1%? Por isso que eu estou te falando.
é santificação. Você está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Essa não tem. 7. Esse foi o último que eu adicionei, sobre servir a Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Eu nem sei se está certa a referência, mas eu acho que está. É esse mesmo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A vida de Jesus Cristo na terra foi uma vida de serviço. Jesus, que é o Senhor de tudo, escolheu o caminho do serviço. Servir é a expressão prática do amor de Deus em nós. O que eu estou fazendo aqui hoje é servir. Quem participa do Ministério de Louvor, quem ajuda a cuidar da igreja, quem ajuda no som, quem de alguma forma sirva a igreja, sirva ao Evangelho, sirva a Deus, usando os seus dons, talentos e o seu tempo para a obra de Deus. Quem não está servindo deveria se envergonhar, porque de alguma forma não está cumprindo o seu papel de ser imitador de Jesus Cristo. Talvez é nesse ponto que a mensagem vai te incomodar hoje. Você tem que procurar o pastor e a pastora e falar: pastor, fala aí, o que eu tenho que fazer? Que dia que limpa o banheiro aqui? Que dia que eu venho passar um pano? Que dia, o que você quer? Você tem o dom para cantar? Você tem o dom para tocar? Você tem o dom para ajudar lá na porta, para receber as pessoas? Você tem o dom para quê? Para carregar os outros de um lugar para o outro? Aonde está teu dom? Usa ele. Servir ao próximo demonstrando o amor de Cristo em atitudes diárias. Vocês lembram que em João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. A grandeza do reino de Deus está em se humilhar e servir. Jesus não lavou nem a mão. Ele não pingou um óleo na cabeça. Não lavou o rosto. O pé. Tem uma mensagem atrás disso, não é de alegre. Não é só para fazer aquelas pinturas bonitas que aqueles artistas fazem, sabe, de Jesus lavando o pé. Tem uma mensagem, tem um propósito. Toda a vida de Jesus é um direcionamento para nós. Toda a vida de Jesus Cristo é que é para a gente servir, é para copiar. Ser de meus imitadores. Agora eu te pergunto, eu deixei umas perguntinhas aqui. Como eu tenho servido a minha família? Como eu tenho servido a minha igreja? Como eu tenho servido a minha comunidade? A vida com Deus se revela quando nós deixamos de viver um pouco para nós mesmos e passamos a viver para abençoar os outros. Meus irmãos, pensem, pelo amor de Deus, em alguma ação prática que você pode fazer para alguém e faça. E depois você me fala ou fala para a pastora a sensação que você teve depois de fazer aquilo. Sei lá, alguém está precisando ir para algum lugar, pega teu carro, leva a pessoa. Dá teu carro na mão da pessoa. Alguém está precisando de uma ajuda numa mudança. Vai lá, ajuda a fazer aquela mudança. Alguém está precisando, eu não sei, estou tentando inventar aqui. Você sabe, Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Como que você está servindo a tua família? O que você tem feito pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos? Pelo seu pai, pela sua mãe, que talvez hoje já não moram mais com você, como que você tem servido a eles? Deus cobra isso é uma vida cristã. Tomem essas atitudes e vocês vão ver a mudança na vida de vocês. Depois de obedecer, temer, olha a sequência, ter caráter, ler a palavra, orar, se santificar e servir, eu tenho certeza que vocês estão caminhando para a plenitude da vida abundante prometida por Jesus Cristo. Que é o que eu falei desde o começo aqui que nós estamos buscando. Se coloca de pé um pouquinho. Eu quero que você faça um exercício agora
E eu não pedi para vocês colocarem em pé à toa. Não é para cansar. É porque se você se movimenta, você levanta, muda um pouco a linha de raciocínio, vocês estão sentados aí faz acho que uma meia hora que eu estou pregando aqui, acaba desligando um pouco, é para religar. Pega sua mente agora. Eu tenho certeza que durante toda essa mensagem, o Espírito Santo já falou com você. Se o Espírito Santo não falou com você, eu não sou homem de Deus que estou falando aqui em cima. Eu sei que ele já te incomodou. Eu sei que você já sabe aonde que você tem que corrigir. Eu sei que você já sabe qual que é o detalhe que você tem que arrumar ou qual o grande problema que você tem que arrumar. Eu tenho certeza que o teu coração já está incomodado. É Deus, eu sei, eu tenho que melhorar nesse ponto aqui. Não, é nesse aqui. E eu quero te dizer que, embora, ou não sei se talvez você ouviu aquela voz do microfone, mas a voz que está na tua mente, esses pensamentos que estão vindo na tua mente, no teu coração agora, são Deus, é o Espírito Santo falando com você. Não se engane, não deixe o diabo falar para você aí agora, não, fulano, é coisa da tua cabeça. Não, é coisa, isso aí não é que você ficou pensando agora, porque o doutor André está falando ali na frente, daí você deu uma emocionada aí, você está pensando agora nessas coisas aí, relaxa que não é não, você está legal. Não é. É o Espírito Santo que está falando com você. Ele quer que você tome esse passo. Eu não sei o que é, eu não tenho esse dom de revelação, mas eu sei de uma coisa, que ele está falando com você. E que você já sabe qual que é o ponto, e que você sabe o que você tem que fazer, não amanhã, não depois de amanhã, não começar a semana que vem ou mês que vem, hoje. Todas as vezes que eu humildemente, de coração, reconheci as minhas falhas diante de Deus e tomei atitudes para melhorá-las, eu fui tremendamente abençoado. Todas as vezes que você dá um passo a mais para a santificação, você foi tremendamente abençoado. Talvez um negócio que para um monte de gente não faz diferença, mas para você vai fazer. O meu pai uma vez passou 1 ano sem ver televisão. Foi um jejum que ele fez, uma coisa que ele fez, não sei porquê. Deus sabe o coração dele naquela época. Mas você acha que isso não é um passo a mais para a santificação? Mas qual que é o problema? Eu não sei, talvez para você não tenha problema. Para mim talvez isso seria irrelevante, eu acho que faz meses que eu não ligo a televisão na minha casa, eu não assisto. Mas será que para ele não tinha alguma coisa naquele ponto e não é por isso que ele fez aquilo? Ele marcou o dia, ele falou, daqui 1 ano, nesse período eu não ligo a televisão. A não ser para mensagens, assistir pregação. Era isso, né, mãe? Será que não existe uma santificação, um propósito nisso diferente? Não ouço mais aquela porcaria daquela música. Não ligo mais aquela série. Não falo mais aquela palavra. Não sei. Existe algo específico, diferenciado para cada um de nós. Talvez o que para você é insignificante, para outra pessoa é super relevante. Talvez o que Deus quer de você não é o que Deus quer da outra pessoa. Então você não pode querer colocar tudo no mesmo pacote, no mesmo quadrado e falar que é assim. Não cabe a mim, a você, a ninguém aqui julgar nada. O cara falou que agora ele fez um propósito com Deus, só vem a pé para a igreja, amém. Que Deus trabalhe na vida dele dessa forma, e ele vai ser abençoado por isso, não sei. Feche os seus olhos. Eu te convido a fazer uma oração. Eu te convido a orar especificamente por isso. Eu te convido a ouvir essa voz do Espírito Santo dentro de você. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui na tua presença, meu Deus. Não como André, não como ninguém, como um servo do Senhor, um instrumento do Senhor aqui nesse púlpito. E eu só te peço uma coisa, que o Senhor tenha me usado para incomodar essas pessoas, para que eles se voltem para a responsabilidade com Deus, para a obediência e o temor ao Senhor.
para que, meu Deus, o Espírito Santo fale agora aos ouvidos de cada um, e que as atitudes que cada um deles está sendo tocado agora, que o Espírito Santo está tocando agora na mente deles, no coração, na alma, no espírito, que eles tomem ação a partir de hoje, para que isso seja concretizado. Meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que sonda os corações, que conhece o nosso íntimo, que conhece o nosso caráter, que conhece tudo aquilo que acontece dentro do nosso quarto, de portas fechadas, sem vigilância de homem algum. E o Senhor recompensa aqueles que têm caráter, aqueles que caminham diante da presença de Deus e procurando a cada dia a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado.